Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Rádios sintonizados na palavra. Reflexão e meditação para seu dia a dia. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tiago 1:22. Graça e paz, irmãos. Damos início agora a mais uma programação da Sintonizados na Palavra. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por suas bênçãos para conosco. Querido Deus, querido Pai, muito obrigado por todas as bênçãos que o Senhor nos concede pelo teu infinito amor para conosco. Obrigado pela oportunidade que temos de ter acesso à tua santa palavra, Pai, para estudá-la, para aprendê-la, e que o Senhor possa nos ensinar cada dia mais a colocá-la em prática. Te peço uma bênção para cada irmão que está nos acompanhando nesse momento, para a sua família, Pai, que o Senhor possa estar abençoando conforme a tua santa vontade, as famílias, ó Pai, que necessitam da tua graça, ó Pai, que o Senhor possa dar assistência, Pai, aos enlutados que perderam seus entes queridos, que eles recebam conforto e consolo de Ti, que eles aprendam, Pai, que o Senhor, ó Pai, é a única solução para os seus problemas, ó Pai. Só o Senhor pode consolar, ó Pai, pode confortar, pode trazer o auxílio para as suas almas, ó Pai. Que as pessoas se voltem para Ti e para os Teus ensinamentos preciosos, ó, que obtemos por meio da Tua santa palavra. Recebe nosso louvor e nossa adoração a Ti. Em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos. Amém. Vamos agora ao quadro de leitura bíblica, que trará os capítulos 12 a 15 de Gênesis, que são os capítulos a serem compartilhados hoje no clube de leitura. Então, se você não fez ainda a leitura de Gênesis do 12 ao 15, poderá fazer conosco nesse momento. Vamos lá? Leitura bíblica. A Bíblia Sagrada na Nova Tradução na linguagem de hoje. Gênesis, capítulo 12. Deus chama Abrão, versículos 1 a 9. Certo dia, o Senhor Deus disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei. O seu nome será famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você eu abençoarei todos os povos do mundo. Abrão tinha 75 anos quando partiu de Harã, como o Senhor havia ordenado, e Ló foi com ele. Abrão levou a sua mulher Sarai, o seu sobrinho Ló, filho do seu irmão, e todas as riquezas e escravos que havia conseguido em Harã. Quando chegaram em Canaã, Abrão atravessou o país até que chegou a Siquém, um lugar santo, onde ficava a árvore sagrada de Moré. Naquele tempo, os cananeus viviam nessa região. Ali, o Senhor apareceu a Abrão e disse: eu vou dar esta terra aos seus descendentes. Naquele lugar, Abrão construiu um altar a Deus, o Senhor, pois ali o Senhor havia aparecido a ele. Depois disso, Abrão foi para a região montanhosa que fica a leste da cidade de Betel, e ali armou seu acampamento. Betel ficava a oeste do acampamento, e a cidade de Ai ficava a leste. Também nesse lugar, Abrão construiu um altar
e adorou o Senhor. Dali, ele foi andando de um lugar para outro, sempre na direção sul da terra de Canaã. Abrão no Egito, versículos 10 a 20. Naquele tempo, houve em Canaã uma fome tão grande que Abrão foi morar por algum tempo no Egito. Quando ia chegando ao Egito, Abrão disse a Sarai, a sua mulher: Escute, você é uma mulher muito bonita, e quando os egípcios a virem, vão dizer: Essa aí é a mulher dele, por isso me matarão e deixarão que você viva. Diga então que você é minha irmã, assim, por sua causa, eles me deixarão viver e me tratarão bem. Quando Abrão chegou ao Egito, os egípcios viram que Sarai, a sua mulher, era, de fato, muito bonita. Alguns altos funcionários do rei do Egito também a viram e contaram a ele como era linda aquela mulher. Por isso ela foi levada para o palácio do rei. Por causa dela, o rei tratou bem Abrão e lhe deu ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Mas, por causa de Sarai, o Senhor Deus castigou o rei e a sua família com doenças horríveis. Por isso o rei mandou chamar Abrão e perguntou: Por que você me fez uma coisa dessas? Por que não me disse que ela é sua mulher? Você disse que ela era sua irmã, e por isso eu casei com ela. Portanto, aqui está a sua mulher. Saia daqui com ela. Então o rei deu ordem, e os seus guardas levaram Abrão para fora do Egito, junto com a sua mulher e com todas as coisas que eram dele. Gênesis capítulo 13. Abrão e Ló se separam, versículos 1 a 13. Abrão saiu do Egito com a sua mulher e com tudo o que tinha e foi para o sul de Canaã. E Ló, o seu sobrinho, foi com ele. Abrão era muito rico, tinha gado, prata e ouro. Ele foi de um lugar para outro até chegar à cidade de Betel, e dali foi para o lugar que fica entre Betel e Ai, onde já havia acampado antes. Abrão chegou ao altar que ele havia construído e adorou a Deus, o Senhor. Ló, que ia com Abrão, também levava ovelhas, cabras, gado, empregados e a sua família. Não havia pastos que dessem para os dois ficarem juntos, pois eles tinham muitos animais. Por isso, os homens que cuidavam dos animais de Abrão brigavam com os que tomavam conta dos animais de Ló. E nesse tempo, os cananeus e os perizeus ainda estavam vivendo ali. Um dia, Abrão disse a Ló: Nós somos parentes chegados, e não é bom que a gente fique brigando, nem que meus empregados briguem com os seus. Vamos nos separar. Escolha. A terra está aí, toda ela. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Ló olhou em volta e viu que o vale do Jordão, até chegar à cidade de Zoar, tinha bastante água. Era como o jardim do Senhor, ou como a terra do Egito. O vale era assim antes de o Senhor haver destruído as cidades de Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e foi na direção leste. E assim os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã e Ló foi morar nas cidades do vale. Ló foi acampando até chegar a Sodoma, onde vivia uma gente má que cometia pecados horríveis contra o Senhor. Promessa de Deus a Abrão, versículos 14 a 18. Depois que Ló foi embora, o Senhor Deus disse a Abrão: De onde você está, olhe bem para o norte e para o sul, para o leste e para o oeste. Eu vou dar a você e aos seus descendentes para sempre toda a terra que você está vendo. Farei com que os seus descendentes sejam tantos como o pó da terra. Assim como ninguém pode contar os grãozinhos de pó, assim também não será possível contar os seus descendentes. Agora vá e ande por essa terra, de norte a sul e de leste a oeste, pois eu a darei a você.
Assim, Abrão desarmou o seu acampamento e foi morar perto das árvores sagradas de Mamre, na cidade de Hebrom. E ali Abrão construiu um altar para Deus, o Senhor. Gênesis capítulo 14. Abrão liberta Ló, versículos 1 a 16. Nesse tempo, Anrafel era rei de Sinar, Arioque era rei de Elazar, Quedorlaomer era rei de Elão e Tidal era rei de Goim. Esses quatro fizeram guerra contra os seguintes reis: Bera, de Sodoma, Birza, de Gomorra, Sinabe, de Adimá, Semeber, de Zeboim e contra o rei de Bela, cidade que também se chamava Zoar. Esses 5 reis juntaram os seus exércitos no vale de Sidim, onde fica o Mar Morto. O rei Quedorlaomer os havia dominado por 12 anos, mas no 13º ano eles se revoltaram contra ele. No 14º ano, Quedorlaomer e os seus aliados derrotaram os Refaíns em Asterote Carnaim, os Zuzins em Ram, os Emins em Savé Kiriataim e os Horeus nas montanhas de Seir, perseguindo-os até El-Parã, onde começa o deserto. Depois voltaram até Cádiz, que naquele tempo se chamava Emispate. Eles arrasaram a terra dos amalequitas e derrotaram os amorreus que viviam em Razazão Tamar. Então os reis de Sodoma, de Gomorra, de Adimá, de Zeboim e de Bela saíram com seus exércitos para o vale de Sidim, a fim de lutar contra os reis de Elão, de Goim, de Sinar e de Elazar. Eram 4 reis contra 5. Acontece que o vale de Sidim era cheio de buracos, em que havia piche, e quando tentaram fugir da batalha, os reis de Sodoma e Gomorra caíram nesses buracos, mas os outros reis fugiram para as montanhas. Os 4 reis pegaram todo o mantimento e os objetos de valor que havia em Sodoma e em Gomorra e foram embora. Ló, o sobrinho de Abrão, vivia em Sodoma e por isso também foi levado como prisioneiro, e levaram também tudo o que era dele. Mas um homem escapou e foi contar tudo a Abrão, o hebreu, que morava perto das árvores sagradas que pertenciam a Mamre, o amorreu. Mamre e os seus irmãos, Escol e Ané, eram aliados de Abrão. Quando Abrão ficou sabendo que o seu sobrinho tinha sido levado como prisioneiro, reuniu seus homens treinados para a guerra, todos eles nascidos na sua casa. Eram 318 ao todo. Abrão foi com eles, perseguindo os 4 reis até a cidade de Dan. Ali, Abrão dividiu seus homens em 2 grupos, atacou os inimigos de noite e os derrotou. Ele continuou a persegui-los até Roba, que fica ao norte da cidade de Damasco, e trouxe de volta tudo o que os inimigos haviam levado. Abrão trouxe também o seu sobrinho Ló e tudo o que era dele, e também as suas mulheres e o resto da sua gente. Melquisedeque abençoa Abrão, versículos 17 a 24. Depois de haver derrotado Quedorlaomer e os outros reis, Abrão estava voltando para casa quando o rei de Sodoma foi encontrar-se com ele no vale de Savé, também chamado de Vale do Rei. E Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Melquisedeque abençoou Abrão, dizendo: Abrão seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra. Seja louvado o Deus Altíssimo, que entregou os inimigos de você nas suas mãos. Aí Abrão deu a Melquisedeque a 10ª parte de tudo o que havia trazido de volta. Depois o rei de Sodoma disse a Abrão: Fique com as coisas e me devolva somente as pessoas. Mas Abrão respondeu: Eu levanto a mão diante do Senhor, o Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, e juro que não ficarei com nada do que é seu, nem um fio de linha ou uma tira de sandália. Assim você nunca poderá dizer: Eu fiz com que Abrão ficasse rico. Não quero nada para mim, a não ser a comida que os meus empregados comeram.
mas os meus aliados, Ané, Escol e Manre, podem ficar com a parte deles. Gênesis capítulo 15. Deus faz uma aliança com Abrão. Versículos 1 a 21. Depois disso, Abrão teve uma visão, e nela o Senhor lhe disse: Abrão, não tenha medo, eu o protegerei de todo perigo e lhe darei uma grande recompensa. Abrão respondeu: Ó Senhor, meu Deus, de que vale a tua recompensa se eu continuo sem filhos? Eliezer de Damasco é quem vai herdar tudo o que tenho. Tu não me deste filhos, e por isso um dos meus empregados, nascido na minha casa, será o meu herdeiro. Então o Senhor falou de novo e disse: O seu próprio filho será o seu herdeiro, e não o seu empregado Eliezer. Aí o Senhor levou Abrão para fora e disse: Olhe para o céu e conte as estrelas, se puder. Pois bem, será esse o número dos seus descendentes. Abrão creu em Deus, o Senhor, e por isso o Senhor o aceitou. O Senhor disse também: Eu sou Deus, o Senhor. Eu o tirei da Babilônia, da cidade de Ur, a fim de lhe dar esta terra para ser sua propriedade. Ó Senhor, meu Deus, disse Abrão, como posso ter certeza de que esta terra será minha? O Senhor respondeu: Traga para mim uma vaca, uma cabra e uma ovelha, todas de 3 anos, e também uma rolinha e um pombo. Abrão levou esses animais para o Senhor, cortou-os pelo meio e colocou as metades uma em frente à outra, em 2 fileiras, porém as aves ele não cortou. Então os urubus começaram a descer sobre os animais mortos, mas Abrão os enxotava. Quando começou a anoitecer, Abrão caiu num sono profundo, de repente ficou com medo e o pavor tomou conta dele. Então o Senhor disse: Fique sabendo, com certeza, que os seus descendentes viverão num país estrangeiro. Ali serão escravos e serão maltratados durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar. E os seus descendentes, Abrão, sairão livres, levando muitas riquezas. Você terá uma velhice abençoada, morrerá em paz, será sepultado e irá se reunir com os seus antepassados no mundo dos mortos. Depois de 4 gerações, os seus descendentes voltarão para cá, pois eu não expulsarei os amorreus até que eles se tornem tão maus que mereçam ser castigados. A noite caiu e veio a escuridão. De repente, apareceu um braseiro que soltava fumaça e uma tocha de fogo, e o braseiro e a tocha passaram pelo meio dos animais partidos. Nessa mesma ocasião, o Senhor Deus fez uma aliança com Abrão. Ele disse: Prometo dar aos seus descendentes esta terra, desde a fronteira com o Egito até o rio Eufrates, incluindo as terras dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos heteus, dos perizeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. Vamos louvar o Senhor nesse momento. Agora com vocês o momento musical de hoje. Momento musical. Sintonizados na palavra. Exaltado, Senhor. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei.
sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu o louvarei, ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Sim, Jesus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Aleluia. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Jesus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Melhor som estéreo, pura qualidade digital. Se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real. Tudo perde o valor. Se isso não for amor. Melhor som estéreo, pura qualidade digital. Agora eu passo a palavra para o pastor Patrício, que trará uma mensagem para nós nesse momento. Ouça agora a palavra do pastor. Uma mensagem que pode mudar a sua vida. Graça e paz seja convosco. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? O que significa isso para você, né? Na prática, amar a Deus. Ontem você foi à igreja, adorou o Senhor. Você ama Deus de fato e de verdade. O que significa isso na sua vida, na minha vida, quando eu digo que eu creio em Deus e amo a Deus? O que temos feito por esse Deus misericordioso, bondoso, misericordioso? Foi à igreja ontem? Por quê? O que faltou? Qual a desculpa de você que ama a Deus? O que você tem feito quando ouve músicas profanas como o nome de Deus, novelas, filmes, piadas? Se você de fato ama a Deus, se eu amo a Deus, eu vou ficar contente com isso, ouvindo isso, vendo essas coisas que desagradam ao nosso Deus, ao nosso Pai Celestial. Meu irmão, minha irmã, pense sério nesse texto.
Esse versículo mexe muito comigo. Meu Deus, tem misericórdia de mim, de José Patrício. Dizer que amo a Deus de todo o coração, de toda a força. Isso é muito sério nas nossas vidas. Temos lido a Bíblia, temos orado, temos ido à igreja, que faz parte da nossa vida cristã. Temos testemunhado, pregado aos outros esse grande amor de Deus por nós. Você ama a Deus? Espero que você ame a Deus e seja feliz. Eu quero amar mais meu Deus. E espero que você ame a Deus. Deus te abençoe. Tenha um bom dia na presença de Deus. Amém. Sintonizados na palavra. Agora vamos acompanhar mais um momento musical, desta vez um momento musical internacional, com louvores e canções sendo entoadas em idiomas diversificados. Momento musical internacional. Al contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado y todo por mí, con gratitud me quiero acercar, solo tengo mi vida, acéptala. No sé cómo expresarme ante tu
Música. Take me in your arms, Father. My child, I am here, longing for the moment when you're back with me. I want to hold you near. My child, come and see. I am waiting for you with my arms open wide. Come running, come to me. Cry out for me. I'll hear your call. Seek me and I will be found. I will never let you down. Draw near to me. I will take you in my arms. I'll give you new life. I'll keep you by my side. You're my child. Oh, you are my child, my beloved child. You are. Hear your father say, my child, I am here, longing for the moment when you're back with me. I want to hold you near, my child. Come and see. Oh, come and see, my child. Come and see. Oh, yes, they are. Come to me, my child. Cry out for me.
Sintonizados na palavra. Notícias. Bom, nas notícias de hoje vamos trazer uma notícia aqui do portal Portas Abertas. Se alguém desejar acessar, o site é o portasabertas.org.br e lá você vai poder acompanhar as notícias também dessa missão. E a notícia de destaque que pegamos no portal é sobre um pastor que está sendo perseguido lá no Vietnã e devemos orar por ele. E o que é que está acontecendo? Bom, as autoridades do país pressionaram esse pastor e a família dele a abandonarem a fé. Interrogaram não somente esse pastor, mas outros cristãos para impedir a propagação do evangelho no Vietnã. Esse pastor tem 40 anos e é um pastor do noroeste do Vietnã que pastoreia uma pequena igreja na aldeia. O Senhor tem usado esse pastor e o seu ministério para mostrar a graça e os milagres aos doentes e aos pobres. Através disso, muitos passam a conhecer Cristo e passaram a se converter. Só que à medida que o número de cristãos aumenta, começa a perseguição. Em meados de maio desse ano, as autoridades locais foram à igreja desse pastor e confiscaram todos os materiais bíblicos que viram, como bíblias e manuais de treinamento. Elas também listaram os nomes de cada membro da igreja e os visitaram individualmente nas casas para proibi-los de ir à igreja. Todos os dias também a polícia vai na casa do pastor para monitorá-lo e suas atividades, pois proibiu de fazer cultos dominicais e outras atividades da igreja como evangelização. No final de maio, as autoridades locais prenderam o pastor em casa e o detiveram por uma noite e um dia na delegacia. Ele também foi forçado a assinar um termo de compromisso para parar de pregar, fazer estudos bíblicos e evangelizar. As autoridades também anunciaram que a família não receberá mais subsídios do governo para os pobres, educação gratuita para seus 2 filhos, agricultura e apoio à plantação de arroz, e o seu salário anual de 20 milhões de VND, cerca de $870, para proteger a floresta. Devido às restrições de movimento por causa da Covid-19, o pastor também não pode sair para trabalhar, o que se tornou um desafio adicional à sua situação atual. Os parceiros locais do Portas Abertas estão agora planejando sobre a melhor maneira de ajudar o pastor e sua igreja. A observação: não foi citado o nome do pastor por questões de segurança. E o pedido do portal é que fortaleçamos os cristãos no Vietnã. Ser cristão no Vietnã é tornar-se inimigo da família, das autoridades e da comunidade. No país, o cristianismo é visto como uma ameaça à ordem nacional pelas autoridades e como uma religião estrangeira pela população. Por isso, nossos irmãos precisam de apoio. Nossa doação vai ajudá-los a manter o projeto realizado por meio de parceiros locais no Vietnã, em que cristãos recebem treinamento, discipulado, material cristão e ajuda socioeconômica. E o pedido de oração é que oremos por provisão para a família desse pastor e as famílias dos membros da igreja nesse momento difícil. Que clamemos para que Deus os proteja do mal e que os mantenham firmes na fé, mesmo diante desta perseguição. E que intercedamos também pelos perseguidores. Oremos para que Deus os transforme e eles sejam mais compassivos com os cristãos. Então, essa notícia está aí do portal Portas Abertas, que é uma missão voltada para o serviço dos cristãos perseguidos, que você possa acompanhar também, possa ser também um doador dessa missão que tem abençoado vidas e ajudado a divulgar o Evangelho. Agora uma notícia local da nossa igreja, que é o retorno dos cultos presenciais. Então nós comunicamos a todos que desde o dia 22 de junho, que foi numa segunda-feira, nós retomamos as atividades normais da nossa igreja, sendo elas o culto de oração e o estudo bíblico nas quartas-feiras, a partir das 19h30 da noite. A escola dominical voltou ao normal às 9 da manhã e o culto de louvor e adoração às 17 horas. Tanto o culto como a escola dominical ocorrem no domingo. As demais atividades você pode conferir na programação local de nossa igreja. E você é nosso convidado especial a estar presente em nossos cultos presenciais.
Vamos agora voltar um pouco no tempo e acompanhar os louvores que marcaram nossa infância, nossa juventude. Vamos relembrar um pouco músicas e canções do passado nesse momento. Melodias inesquecíveis. Você ouve agora lembranças e recordações musicais do passado. Irmão, você sabe o valor que tem uma alma. Nem todos os recursos humanos poderiam pagar o dinheiro, a prata e o ouro do mundo inteiro. É pouco demais pro valor de uma alma poder comparar. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor, zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando. Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, quantas vezes tem alma ao teu lado chorando, sofrendo, gemendo com fardo pesado de dor. Se ela chegar a perecer, você é o culpado. Tenhas cuidado, porque uma alma tem muito valor. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor, zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando. Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, você lembra do ID do mestre amado? Não foi um pedido, mas ordem que ele nos deu. Como podemos ficar com os braços cruzados, se ele de braços abertos por todos morrer? Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor, zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando. Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Música. Um dia tudo irá findar. Um dia Jesus, ele voltará. Um dia sim, e bastará. Um dia
depende do Senhor. A força que atrai a mim é forte, não vacilarei. Ouvindo eu Jesus chamar, responderei. Estou, Senhor, a te louvar. Louvando então eu partirei ao doce e eterno lar, a casa do meu rei. A força que atrai a mim é forte, não vacilarei. Ouvindo eu Jesus chamar, responderei. Estou, Senhor, a te louvar. Louvando então eu partirei ao doce e eterno lar, a casa do meu rei. A gravidade eu vencerei e face a face eu verei a Jeová. Chegou a hora de examinarmos as Escrituras Sagradas no quadro Clube de Leitura Bíblica. Vamos lá? Hoje vamos compartilhar a leitura que fizemos nos capítulos 12 a 15 de Gênesis. Mas antes vamos revisar as perguntas que foram feitas no programa anterior. Então, no programa anterior, nós estudamos Gênesis 9 a 11 e as perguntas foram: qual tipo de comida as pessoas não comer e por qual motivo? Você respondeu? Então, a resposta correta é carne com sangue, não é mesmo? Pois é. E qual motivo? O motivo Deus deixou claro que era porque no sangue está a vida, conforme Gênesis capítulo 9, versículo 4. A segunda pergunta foi: de qual dos filhos de Noé descendem os hebreus, também conhecido como os filhos de Eber? Então a resposta está no versículo 21 do capítulo 10 de Gênesis, que é Sem, não é? Sem é um dos filhos de Noé, na verdade o irmão mais velho de Jafé, e ele foi quem deu origem aos hebreus, ele foi o pai de todos os hebreus. Terceira pergunta foi: qual o material utilizado para construir a cidade e a torre de Babel? Você sabe qual foi? Então foi tijolos e piche, é o que vemos aqui no versículo 3, não é? Do capítulo 11 de Gênesis, que eles tinham tijolos para construir ao invés de pedras e usavam piche em vez de massa de pedreiro. E por último, que lições práticas você pôde extrair dos textos lidos? Eu acredito que você tomou várias lições para você, né? Para mim, ficou claro, né, que a palavra de Deus nos ensina que quando confiamos em Deus, Ele nos abençoa. Já quando a gente se afasta dele, a gente é castigado por Ele, não é? Porque a palavra de Deus diz que Deus disciplina aqueles a quem Ele ama. Outra coisa também que podemos dizer que serve como aprendizado para nós é a questão de, por mais força que o homem possa ter, ele jamais poderá chegar a algum lugar sem que antes seja de acordo, né, em conformidade com a vontade de Deus. Portanto, a gente tem que permanecer firmes e permanecer humildes também diante dele, né, colocando o Senhor Deus como autoridade máxima em nossas vidas. Não como fizeram os povos antigos, mas nos humilhando na presença dele, colocando-o como o senhorio de nossas vidas, não é?
sabendo que, acima de tudo, Ele é quem está sobre o controle de nossas vidas, ok? Então, vamos agora ao estudo de hoje, né? Você leu, espero que tenha lido, né? Os capítulos 12 a 15 do livro de Gênesis. Vamos lá? Clube de Leitura Bíblica. Aprendizado compartilhado por meio das Sagradas Escrituras. Partindo do capítulo 12 de Gênesis até o capítulo 35, conheceremos os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Iniciando a leitura de Gênesis 12, nos deparamos com o chamado de Abraão, que é o que vemos aqui nos versículos 1 ao versículo 9, onde Deus promete bênçãos para ele e para sua descendência. Nesse capítulo também lemos que, devido à fome em Canaã, Abraão vai morar num tempo no Egito, e lá ele temia ser morto. No capítulo 14 temos uma batalha de 4 reis contra 5, e no meio da batalha Abrão, né, na verdade ainda não se chamava Abraão. Abrão liberta seu primo Ló, que havia sido levado como prisioneiro. Após vencer a batalha, Abrão recebe a bênção do rei e sacerdote Melquisedeque. E finalmente, em Gênesis 15, lemos que Deus faz uma aliança com Abrão. O versículo-chave desta lição, né, desses capítulos, né, o que chamou bem a atenção foi o versículo 6 do capítulo 15, que diz: Abrão creu em Deus, o Senhor, e por isso o Senhor o aceitou. O capítulo 12 de Gênesis traz o chamamento de Abrão, relato esse que dá origem ao famoso dito conhecido referente a ele como o pai da fé, não é? Ele é bem conhecido na comunidade cristã como o pai da fé. Então, quando ele tinha 75 anos de idade, Deus lhe ordena que saia da sua casa, do meio dos seus parentes, e parta para uma terra que ele lhe mostrará. E diz também que ele seria abençoado e que várias nações descenderiam dele. Abrão então obedece e parte de casa juntamente com sua esposa e Ló, que era o seu sobrinho, levando consigo suas riquezas e seus escravos. Por todos os lugares que Abrão passava, ele era abençoado por Deus. E como forma de gratidão, Abrão sempre se lembrava de construir um altar em adoração ao Senhor. Talvez a gente possa até considerar errada a atitude de Abrão em ter saído de Canaã por causa da fome, né, e partido para o Egito. Por que pode ser considerado errado? Porque lá em Isaías, capítulo 31, versículo 1, diz assim: Ai dos que vão para o Egito procurando ajuda. Eles confiam num povo que tem muitos cavalos e carros de guerra, num país que tem cavaleiros valentes, mas não confiam no Santo Deus de Israel e não pedem ajuda ao Senhor. Mas, por causa da fome, né, ele se viu forçado a partir de Canaã. Lá no Egito, ele teme ser morto pelos egípcios, porque sua esposa Sarai, que ainda não se chamava Sara, né, era bonita, e ele temia que Faraó tomasse ela para ser sua mulher e fizesse parte do seu harém e matasse o próprio Abraão, né? Então, para ele se livrar, ele faz com que Sarai finja ser sua irmã. Ela não estava, digamos, fingindo, porque ela era meio irmã dele por parte de pai, que é o que lemos lá em Gênesis 20:12, que diz: além disso, Sara é de fato minha irmã, mas só por parte de pai, sendo assim eu pude me casar com ela. Então ela era irmã por parte de pai. Aí talvez na sua mente possa surgir a dúvida: e pode um negócio desse, irmão casar com irmão? Vejamos, olha, a gente pode considerar incesto, né? Mas, embora seja uma prática errada, né, o incesto, nos tempos dos patriarcas, antes da lei mosaica, esse ato era permitido, e só vemos o mesmo ser proibido lá no livro de Levítico, que é onde Deus, lá em Levítico 18:6, que é onde Deus diz: o Senhor deu as seguintes ordens para os homens de Israel: não tenha relações sexuais com uma mulher que seja sua parenta, ou seja, com algum parente seu.
Mas a gente vê essa ordem só lá em Levítico, né? Como a gente leu nos capítulos anteriores que estava sendo formada uma nova nação por meio da descendência de Noé, então essa prática era permitida naquele tempo. Mas mesmo assim, Sarai foi levada para o harém egípcio. Só que Deus castigou o faraó por causa de Sarai. E para se livrar do castigo, Faraó vem e fala com Abrão e pede que ele saia do Egito com sua mulher e seus pertences. E eu dei como destaque aí o versículo 3 desse capítulo, que diz: abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio do seu abençoarei todos os povos do mundo. O capítulo 13 traz, digamos, uma continuidade à viagem de Abrão rumo à terra prometida, né? Que ele estava partindo para a terra que Deus lhe prometeu. Então ele sai do Egito com sua mulher, com seus bens e parte para o sul de Canaã, juntamente com Ló, que era seu sobrinho. Nesse capítulo a gente lê que Abrão era muito rico e também seu sobrinho Ló era rico. Logo não tinha pastagem suficiente para manter a família e os rebanhos dos dois. Então, por esse motivo foi gerado um conflito e um desentendimento entre os empregados, causando assim um mau exemplo para os cananeus e ferezeus, ou em outras traduções diz os perizeus, né, que habitavam ali. E o conflito entre os funcionários de Abrão e Ló poderia servir de mau exemplo para esses povos. Então Abrão faz uma sugestão, né? Ele sugere que seu sobrinho Ló se separe dele e dá a ele o direito de escolha quanto às terras que ele quisesse habitar. Aí Ló vai e escolhe as Campinas Verdes de Sodoma e Gomorra, né? E parte para lá, acreditando que lá fosse um lugar melhor de se habitar, né? Digamos assim. Já Abraão fica no deserto e Deus confirma a promessa de que ele e seus filhos prosperariam lá no deserto mesmo onde ele estava. No início do capítulo 14 nós vemos uma guerra. Na verdade é a primeira vez que nós vemos uma narrativa de guerra na Bíblia Sagrada, né? Nesse capítulo. E essa guerra surge por meio de uma aliança de 5 reis contra 4. E ela ocorre lá no Vale de Sidim, que é conhecido como lugar onde ficava o Mar Morto. E, como nós lemos, Ló, sobrinho de Abrão, tinha escolhido morar em Sodoma, acreditando que poderia ser próspero lá. Mas, se a gente voltar para o capítulo anterior, capítulo 13, diz que lá moravam pessoas maldosas e cometiam pecados horríveis contra o Senhor. Então, como consequência disso, no meio dessa guerra, né, Ló acaba sendo levado como prisioneiro. Mas, no meio dessa guerra toda, né, dessa confusão, a palavra diz que tem um fugitivo, né, um homem consegue fugir dessa batalha e corre para contar a Abrão o que aconteceu com Ló. Abrão, então, com mais 318 homens habilidosos e corajosos, conseguem resgatar Ló e também muitos outros cativos e as coisas que foram saqueadas pelos inimigos. Na viagem de retorno a Hebron, Abrão se encontra com o sacerdote Melquisedeque, que também é citado em outras passagens bíblicas, né? Como eu coloco aí o Salmo 110, 4, Hebreus 5, 6 e 10, Hebreus 6, 20, Hebreus 7, de 1 a 10. E Melquisedeque, além de sacerdote, ele era rei de Salém, ou conhecido também como a cidade de Jerusalém. E nós vemos aqui no texto que Melquisedeque abençoa Abrão. E nesse cenário é interessante a gente notar que Melquisedeque, quando ele vem se encontrar com Abrão, ele traz vinho e pão consigo, que são elementos que hoje são fundamentais no memorial da Santa Ceia, não é? Bastante conhecido entre nós. Sabemos que na Santa Ceia há esses dois elementos, o pão e o vinho. E é interessante também, nessa ocasião, a gente vê que a Bíblia faz uma comparação de Melquisedeque com o sacerdócio de Jesus. Quando lemos em Hebreus, capítulo 7, versículos 1 a 3, que diz assim: esse Melquisedeque era rei da cidade de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Quando Abraão estava voltando da batalha em que matou os reis, Melquisedeque foi ao encontro dele e o abençoou. Abraão lhe deu a 10ª parte de tudo que ele havia tomado dos inimigos na batalha.
O nome de Melquisedeque quer dizer primeiramente rei da justiça. E porque ele era rei de Salém, seu nome também quer dizer rei da paz. Não se conhece o pai, nem a mãe, nem qualquer antepassado de Melquisedeque, e também não se sabe nada sobre o seu nascimento ou sobre sua morte. Por ser como filho de Deus, ele continua sacerdote para sempre. Interessante, né? Então, como vimos aqui, Abraão honrou Melquisedeque, dando-lhe o dízimo de tudo. E mais à frente a gente vê aqui o rei de Sodoma, né? Sugerindo que Abraão fique com as coisas e só lhe devolva as pessoas. Mas Abraão sabiamente jura perante Deus que não ficaria com nada do que fosse do rei de Sodoma, para que não acontecesse de uma atitude posterior, ele não fosse acusado de ter ficado rico às custas do rei de Sodoma. E concluindo aqui no capítulo 15, Deus encoraja Abraão e lhe promete um filho, renovando assim a aliança com o patriarca. Nessa ocasião aqui, nós vemos que Abraão fica um pouco temeroso, porque estava ficando velho e ainda não tinha filhos. Deus então o leva para fora da tenda e diz a Abraão que sua descendência será como as estrelas no céu. Ele então crê na palavra de Deus e isso lhe é imputado como justiça. Vemos também que Deus resume alguns eventos futuros que aconteceriam à descendência de Abraão, como, por exemplo, a curta permanência de Israel no Egito, o sofrimento que eles iriam passar e a libertação posterior na quarta geração. E essa profecia nós vemos ser cumprida lá em Êxodo, né, quando Deus envia as pragas que destruíram o Egito e os israelitas saem do cativeiro com muitas riquezas despojadas dos egípcios. Se você quiser saber mais detalhes sobre esse acontecimento, você pula lá para o livro de Êxodo e lê dos capítulos 6 até o capítulo 12, né? Tem o cumprimento dessa palavra profética que Deus disse a Abraão. Deus dá a garantia da promessa da aliança que faria com o patriarca após surgir em um braseiro, né? Nós vimos aqui Deus surgir em um braseiro com uma tocha de fogo, prometendo que daria a terra aos descendentes de Abraão. Amém? Muito bom o texto, né? Qual a aplicação prática nós podemos extrair dessa leitura que fizemos durante essa semana? Gênesis 12 a 15 traz a origem da nação formada pelos crentes, ou seja, a famosa história do pai da fé. E através de Abraão, todos que creem em Deus são considerados seus descendentes. O que de fato acontece nos nossos dias é que, infelizmente, muitos cristãos são cativados pelo mundo de forma repentina, não é verdade? E assim como a gente viu no exemplo de Ló, que adotou o Egito como padrão e começou a caminhar pela visão em vez de caminhar pela fé, preferiu as pessoas do mundo a ficar com o seu tio, que era piedoso, né? Escolheu os palácios de Sodoma ao invés de ficar nas tendas onde se sentia, não é, a presença de Deus com Abraão. Então, ele acabou colhendo o resultado da escravidão, né? Ele foi escravizado lá em Sodoma, onde ele escolheu morar. Nós temos que confiar em Deus e não permitir que o nosso coração venha a vacilar. Todos nós precisamos de sabedoria para agir corretamente em todas as circunstâncias da vida. Mas isso só é possível quando nos relacionamos com Deus de todo o nosso coração, com temor e com respeito, total respeito ao Senhor. Amém? Que a palavra de Deus seja aplicada em nossos corações e possamos aprender cada dia mais através dela. Antes de encerrarmos, vamos fixar o conteúdo com as perguntas. Então, durante a semana você vai tentando responder. Se você quiser, pode compartilhar conosco na descrição no canal, ou no nosso aplicativo, ou no site da Sintonizados na Palavra. Você pode participar também com as perguntas que a gente apresenta sua participação no próximo programa. Então, primeira pergunta: qual a idade de Abrão quando partiu de Harã, onde foi ordenado por Deus para sair de sua terra? Segunda pergunta: qual o motivo da briga entre os empregados de Abrão e os empregados de Ló?
Próxima pergunta. Qual o nome do rei de Sodoma que veio falar com Abrão no vale de Savé? Quarta pergunta. Em que passagem do Novo Testamento é citado o versículo 6 de Gênesis 15? E a última pergunta. Que lições práticas você pôde extrair dos textos lidos? Então, você possa responder, né, para fixar, né, o aprendizado ainda mais que foi obtido durante esta semana. E, além de responder, você já vai fazendo a próxima leitura, que é de Gênesis capítulos 16 a 19. Combinado? Então, um forte abraço, até o próximo estudo. Sintonizados na palavra. O programa a seguir é uma produção independente e o seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores e produtores. Começa agora mais uma edição do programa Uma Razão para Viver, com a apresentação do pastor Patrício, da Igreja Congregacional Rendeiras, aqui de Caruaru. Graça e paz seja com todos. Está escrito na Bíblia: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem apagados os vossos pecados. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens e mulheres que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-os dentre os mortos. Atos, capítulo 3, versículo 19, capítulo 17, versículo 30 e 31. Vamos orar. Pai Celestial, muito obrigado por esse novo dia que estás acrescentando nossas vidas. Obrigado pela semana que se passou e ao iniciar a nova semana, que será uma semana de paz, de esperança, com Jesus à frente. Eu abençoo todos quantos estão ao alcance da nossa voz, em nome de Jesus. Amém. Oh, Zaqueu, quero subir mais alto que eu. Faz um milagre em mim. No Evangelho de São Lucas, capítulo 19, versículo 1 a 10, temos a narrativa da história de Zaqueu, um homem publicano, ou seja, cobrador de impostos, naturalmente rico. E como a maioria dos ricos, havia um vazio na alma, o que o fez procurar o Senhor Jesus. E por ser de pequena estatura, teve que subir numa árvore para ver a Jesus. Esta passagem da Bíblia levou o nosso querido cantor evangélico Regis Danese a compor um hino que é cantado em todo lugar, por todos os crentes e descrentes. E graças a Deus por isso. E não é nenhum pecado cantá-la, pode cantar. Mas minha preocupação é, estamos pensando no que cantamos, vivendo a mensagem cantada, e muito respeitosamente gostaria de rever com você algumas frases e chamar sua atenção para o que cantamos. A primeira parte diz que, como Zaqueu, quero subir o mais alto que eu puder, só para te ver, olhar para ti. Estamos fazendo isso? Estás subindo os degraus da igreja, da vida, para olhar só para o Senhor Jesus? Chamar a sua atenção para mim. Sim, esse sempre dá atenção. E você, dá atenção ao Senhor Jesus? Que fazes quando recebes um folheto evangélico ou quando te convidam para ir à igreja? Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Isso é verdade? Você precisa de Deus agora, na alegria, ou só quando estás doente, de luto, enfrentando as agruras da vida, clamando por Ele? Sou pequeno demais, me dá a tua paz, largo tudo para te seguir. Ah, quanta verdade aqui! Mas na prática, você tem a paz que o Senhor Jesus dá? Você tem largado tudo para o seguir? Largado a religião, os amigos, as farras, para seguir o Senhor? Entra na minha casa, na minha vida, mexe com minha estrutura. Você sabe o que significa isso? Significa mudança de vida. É o que a Bíblia diz. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Sara minhas feridas. Ah, quantas feridas temos e provocamos nos outros.
feridas de ódio, feridas de mentira, feridas de traição, etc. Oh, que você possa largar, pare de fazer feridas nas pessoas. Me ensina a ter santidade. O que é ser santo para ti? Pense bem nisto. Santo é separado do mundo para as coisas do Senhor Deus. Quero amar somente a ti. Você ama de fato e de verdade ao Senhor Jesus? Espero que sim. Porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Espero que o Senhor seja de fato o teu bem maior. E Ele deseja fazer um milagre em tua vida. Agora, sabe qual é o maior milagre que Ele deseja fazer em tua vida? É salvar-te. Mas isso só depende de você. Convida o Senhor Jesus para mostrar em tua vida, entrar na tua vida, e receberás o grande milagre de cura na tua alma e no teu corpo. Cante sim, cante, faz um milagre em mim, mas que vivas esse milagre. Deixa o Senhor fazer um milagre na tua vida. Amém. Se eu puder só pra te ver, olhar para ti e chamar tua atenção para mim, eu preciso de ti, Senhor. Pensamento da semana. Seguir o Senhor Jesus é o maior projeto na vida. Qual o teu projeto? Escreva-me, mande-me uma cartinha. Receba a bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Mais alto que eu puder. Sintonizados na palavra. Nesse momento vamos nos deleitar agora com a poesia do nosso saudoso Gioia Júnior, do seu CD Poemas de Fé de 1969. Momento Poesia. Ó rosto ensanguentado, o Senhor me tem posto essa chaga perene, esse ferido rosto diante da minha vida, a mostrar passo a passo quanto Ele me fez e o pouco que lhe faço. Ó rosto sofredor, olhar parado e enxuto, olheiras de um lilás de permanente luto, boca semi-fechada a guardar na aflição uma frase de amor, um hino de perdão, lacerações da dor, vestígios do transporte, cabelos cor de sangue e pele cor de morte. Ó rosto meigo, ó rosto amado, ó rosto triste, os males que sofreste e as dores que sentiste pesam dentro de mim, nesta hora vazia de luta e indiferença e inveja e hipocrisia. Oh, não te posso olhar, envolva-te o sudário, desça a cortina e encerre o drama do Calvário. Quero esquecer, quero fugir, quero... Ah, Senhor, que ingrato sempre fui, que grande pecador. Como posso esquecer esse rosto que tanto sofreu por meu amor? Aceita este meu pranto, cheio de mágoa e dor e humildade e aflição, como prece sincera a te implorar perdão, que eu sempre possa ver em momentos como este o pouco que te faço e o muito que sofreste, e que eu possa fugir aos laços do pecado, vendo-te junto a mim, ó rosto ensanguentado. Sintonizados na palavra, a sua rádio da internet. O programa a seguir é uma produção independente e o seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores.
Você ouve agora Dicas de Saúde. Comer alimentos picantes e condimentados pode provocar transpiração. Portanto, seria prudente evitá-los nos momentos em que está seco. É uma prioridade para você. Você ouviu Dicas de Saúde. A qualquer momento tem mais na programação. Sintonizados na palavra, reflexão e meditação para o seu dia a dia. Estamos encerrando a programação de hoje. Vamos partir para o som ambiente, com canções instrumentais em louvor e adoração ao Senhor. Mas antes eu gostaria de deixar o meu abraço para todos os nossos ouvintes, os que estão nos acompanhando nossa programação. Deixo o meu abraço para minha mãe, minha avó lá na Rua das Flores, no Riachão, para os irmãos também da nossa igreja mãe, da segunda igreja congregacional lá na Rua das Flores. Um forte abraço também para meus primos que sempre nos acompanham, acompanhando nossa programação. Eu não vou citar nomes hoje para não me esquecer de algum, mas sintam-se abraçados, ok? Um abraço também para nossos irmãos da nossa igreja, terceira igreja congregacional, ali no bairro Rendeiras. Que Deus esteja fortalecendo e abençoando suas vidas. E nossos irmãos também da nossa igreja vó, da primeira igreja congregacional lá no centro da cidade, em frente aos Correios. Muito obrigado mais uma vez por estar acompanhando nossa programação até aqui. Participe também deixando seu comentário em nosso canal. Participe também pelo nosso site, nosso aplicativo. Se você está assistindo pelo YouTube, o link vai estar na descrição do vídeo. Você pode participar, deixar sua participação para que possamos mencionar também, caso seja do seu interesse, sua participação aqui na programação. Deus abençoe sua vida. Até o próximo programa. Som ambiente.
Música.